toma sua Bíblia comigo, abra no livro de Isaías, capítulo 54, no versículo 1. Livro de Isaías, capítulo 54, no versículo 1. A palavra do Senhor diz: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa um encanto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquelas que têm marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Agora, eu quero compartilhar isso com você, um pouco desse texto. Como eu disse, nós estamos nos preparando nesses 21 dias do jejum da vitória, e nós lemos uma passagem onde o Senhor está fazendo uma promessa de uma futura glória a Sião. E o Senhor Deus está declarando então sobre aquele povo: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. A Bíblia continua dizendo: e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Agora, se você é um pouco experiente na palavra de Deus, você sabe que quando o Senhor está falando sobre filhos, sobre a bênção na estéril, o Senhor está falando de uma grande bênção. Dentro de um contexto bíblico, a fertilidade humana, ela é celebrada como uma grande bênção de Deus, visto que no princípio, quando Deus abençoou o homem e a mulher, diz: multipliquem-se sobre a terra. E multiplicar-se sobre a terra fala sobre um cumprimento, uma aliança, uma promessa de Deus conosco feita na nossa criação. Então, isso está falando sobre grandes bênçãos que o Senhor tem a fazer em nosso meio. Talvez você está me ouvindo hoje, literalmente a palavra da bênção, da multiplicação da estéril não faz tanto sentido a você, mas se você aplicar isso ao seu coração nessa noite, o que você vai entender? Você vai entender que o Senhor está dizendo sobre a sua vida, e eu quero profetizar isso sobre você. Então você vai levantar a sua mão e vai receber junto comigo. Meu irmão, o Senhor está te chamando para um tempo onde Ele vai te abençoar de forma grandiosa. O Senhor vai fazer você prosperar. O Senhor está dizendo para você alargar as suas tendas, porque grandes são os milagres que Ele vai te dar. O Senhor vai te colocar em lugares altos, Ele vai estender as suas mãos sobre ti, e o seu nome será exaltado através da sua vida. Então, meu irmão, eu declaro sobre a sua vida que você vai viver muitas vitórias de Deus a partir desse tempo de jejum, em nome de Jesus. E se você recebe isso, diga amém. Amém. Então, a palavra do Senhor está nos trazendo uma realidade de bênção de Deus. O Senhor quer os abençoar. E aí, no versículo 2, a Bíblia então dá um direcionamento a respeito de um posicionamento para Sião. A palavra do Senhor diz: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as cordas e firme suas estacas. Então agora, o que Deus está fazendo? Deus está falando com Sião: Sião, eu vou fazer tudo isso, eu vou derramar minhas bênçãos sobre vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar terras a vocês, eu vou dar lugares a vocês, só que posicione-se. E o posicionamento de Sião era o que? Alargue as suas tendas. Meu irmão, dentro desse contexto, aqueles que moravam em tendas e teriam filhos precisariam onde colocar. Era como se no contexto atual hoje Deus estivesse dizendo para você: você mora numa casa de 2 quartos, mude para uma casa de 3 quartos, porque eu vou te dar um filho. É o que literalmente a palavra está dizendo. Mas agora, dentro desse contexto, para nós, o que a palavra do Senhor está nos dizendo é: o Senhor, Ele vai te prosperar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer aquilo que Ele está falando, mas prepare-se para viver com a promessa que você recebeu. Amém? Semana passada eu falei sobre como nós devemos chegar na promessa com o coração de quem ama ao Senhor muito mais do que a bênção. Esse é um primeiro passo para você fazer. Então, se eu te perguntasse hoje, meu irmão, o que você precisa fazer como alargar as suas tendas? É isso que você precisa fazer. O Senhor está dizendo para você: faça isso, alargue as suas tendas, aumente a sua visão, aumente a sua fé daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor ele fará na sua vida. Aumenta a sua expectativa, a sua alegria.
cante, diz a palavra do Senhor, cante, celebre ao Senhor, sabe? Aquilo que nós falamos na semana passada, a adoração, a capacidade de adorar ao Senhor, de ser grato antes de viver um milagre. E é isso que o Senhor está falando. Só que eu quero firmar aqui hoje, melhor, eu quero pegar aqui uma expressão que Deus fala a Sião, e eu quero discorrer um pouco sobre ela. A expressão que Deus fala com Sião, ele diz, olha, cante, se alegre, prepare a sua tenda. É como se eu, hoje, como se o pastor dissesse para você, meu irmão, pega as 5 chaves da vitória e começa a viver elas. Começa a se preparar para uma promoção, começa a fazer os orçamentos das reformas, começa a fazer, a se preparar, a agir por fé naquilo que você está esperando como promessa de Deus. Mas o que Deus diz em uma expressão é, firme as suas estacas. Se você puder, diga essa expressão, essa frase comigo, diga comigo, firmar as estacas. Agora, o que o Senhor está falando sobre firmar as estacas? Entenda comigo, dentro desse contexto, o Senhor está falando sobre um povo que vivia nas tendas. E as tendas, elas eram panos que eram esticados por meio de cordas, e então formavam ali os padrões ali desenhados pelas cordas entre as varas, e então o pano era colocado por cima, tapando, e ali era preso, amarrado, e obviamente que dentro de um contexto ali desértico, mas onde há uma ventania muito grande, para que a estaca não vá, perdão, para que a cabana ou a tenda não vá embora, era preciso estacas firmes e fortes. E o que o Senhor está falando é, firme suas estacas. Uma pessoa que eu amo muito, está passando por um tempo de recomeço na sua vida, de renovação, e eu fico muito feliz que ela tenha entendido de fato aquilo que Deus está fazendo na vida dela, e ela por várias vezes me disse esse texto dizendo o seguinte, João, Deus tem me levado a firmar as minhas estacas. E ele me disse exatamente o seguinte, eu estiquei as tendas, eu cantei de alegria, eu fiz tudo o que eu deveria fazer, mas as minhas estacas não estavam firmes, e por não estarem firmes, quando veio a ventania, isso foi levado. E aqui traz uma realidade para nós, meu irmão, Jesus ele diz que a casa edificada na areia, quando vem o vento e a tempestade, ela é levada, mas a casa firmada na rocha, quando vem o vento e a tempestade, ela permanece de pé. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que as crises que vivemos revelam a força dos nossos fundamentos. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Nós estamos num tempo de crise, e mais do que nunca os seus fundamentos estão sendo revelados. Você está tendo exposto as suas fraquezas. Você está tendo exposta as suas necessidades que você não supriu antes. Amém? Agora, nós estamos vivendo um tempo de tempestade, de fato. Existe um tempo de bonança que Deus quer liberar para nós, é fato. Existem promessas que o Senhor quer fazer na nossa vida, é fato. Só que, meu irmão, você vai esperar vir a próxima crise para você consertar o que precisa ser consertado hoje? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Pastor, eu tenho muitas promessas. Amém, meu irmão, você tem muitas promessas, mas aquilo que a crise de hoje tem revelado sobre você, não é melhor resolver isso hoje? Porque a gente sabe, né, irmãos? Vão vir aí promessas que vão ser realizadas, Deus vai fazer muita coisa, mas enquanto ainda estamos nesse corpo, gememos. Ou seja, após essa promessa vai vir mais luta, uma outra luta e depois dela uma outra luta. E a pergunta que eu tenho para você é exatamente isso. O quanto você está usando esse tempo de tempestade para firmar as suas estacas, para que na próxima ventania a sua tenda não seja arrancada? Porque você pode receber promessas de Deus hoje e elas serem levadas pela dificuldade, pela crise, porque você não soube fundamentar isso no meio do caminho. Então, hoje, além de profetizar a vitória sobre a sua vida, eu quero fazer algo mais importante. Eu quero te compartilhar fundamentos que vão ser como estacas firmes para a sua tenda. Amém? Porque no meio dessa crise você pode estar perdido com muita coisa. Então, hoje, a gente vai tirar por um instantinho só o nosso olho daquela promessa, daquilo que temos gerado, do seu pedido de oração. Segura só um pouquinho, mas
Traz isso para hoje. Traz isso para o contexto de hoje. Como você tem vivido hoje? Pastor, o senhor está querendo dizer então, que o senhor vai tirar nossa esperança no cu? Não, não vou tirar esperança nenhuma. Muito pelo contrário, eu quero ser um instrumento de Deus para renovar a sua esperança. Mas olha para hoje. Talvez hoje você está vivendo como os discípulos estavam com Jesus no barco, no meio da tempestade. Você conhece esse texto? A Bíblia fala que Jesus, ele manda os discípulos entrarem no barco. Os discípulos entram no barco e Jesus diz, nós vamos para o outro lado. E os discípulos entram no barco, Jesus dorme, você conhece esse texto? A Bíblia fala que a tempestade veio e bateu forte, muito forte. Meu irmão, ali alguns dos discípulos, principalmente Pedro, eram pessoas que acostumadas a viver no barco e na tempestade. E chega num ponto, meu irmão, que ele está tão sem controle do que está acontecendo, que ele vira para Jesus e fala aos discípulos, Jesus, será que você não se incomoda com o que está acontecendo? Acorda, porque a gente vai morrer. E talvez hoje, meu irmão, você está como esses discípulos. Pastor, eu perdi o controle de tudo. E a crise, por muitas das vezes, ela vem, de fato, tomar o controle de tudo. Mas a grande questão é, eu quero trazer para você 3 princípios para você fortalecer o seu coração hoje. Para que você possa viver essas promessas e o vento não leve elas. A próxima tempestade não as leve. Amém? Glória a Deus. Então eu quero trazer para você o primeiro princípio. 3 princípios, eu quero trazer para você o primeiro princípio. O primeiro princípio é viva em comunidade. É o primeiro princípio que eu quero trazer para você. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre um princípio de viver em comunidade. Eclesiastes 4, versículo 9 e 12, a palavra do Senhor diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu compartilhei essa semana com alguns líderes, com os líderes do meu discipulado. A cada 15 dias nós temos um discipulado e eu compartilhei isso com eles, algo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi sobre atravesse a tempestade com alguém, não atravesse a tempestade sozinho. De uma forma muito lógica na Bíblia, a Bíblia fala que todos os discípulos estavam juntos e Jesus estava ali. É claro que hoje nós não temos a pessoa física de Jesus como os discípulos tiveram, mas nós podemos ter pessoas na nossa vida que carregam muito de Jesus e vão nos ajudar a passar por crises. Na semana passada eu falei para você não compartilhar os seus sonhos com quem não compartilha o seu coração, só que hoje eu quero dizer para você, compartilhe a sua dor com quem compartilha o seu coração. Conexão, meu irmão. Nós precisamos aprender a necessidade de passar por uma crise juntos. Eu me lembro que quando criança eu fui no Museu de Ciência Natural da PUC e estavam falando sobre os morcegos. E aí então o guia disse o seguinte, o cientista lá, ele falou, olha, o morcego, quando ele está para morrer, ele está adoecido ou velho e está para morrer, ele se isola de todo mundo, de todos os outros morcegos. Ele se retira para morrer. E isso foi tão importante que eu guardo isso até hoje na minha cabeça, mas hoje com um sentido óbvio muito claro para o meu contexto, é que enquanto eu caminhar sozinho, eu caminho mais perto da minha morte. Não estou falando só de morte física, meu irmão. Estou falando sobre morte espiritual, morte emocional. Por quê, pastor? Porque por vezes eu preciso de pessoas que olhem no meu olho e digam assim para mim, calma, tudo vai ficar bem. Eu estou com você, Deus está conosco. Vamos orar, vamos estar junto, mas você não vai passar por isso sozinho. Que falta faz você ouvir isso, meu irmão? E talvez você está me ouvindo hoje, você está passando, você está tentando atravessar
a tempestade sozinho. Sabe, meu irmão, não existe isso. E eu quero aqui já de antemão te pedir perdão se como igreja temos falhado em conectar com você. Mas é uma via de mão dupla, meu irmão. Você precisa se conectar com pessoas. Sabe, existem momentos da minha vida que se eu não ligar para alguém e falar, olha, eu não estou bem. Se eu não ligar para alguém e dizer, olha, eu estou precisando de uma ajuda, eu não serei ajudado. Agora, o que a gente precisa, meu irmão, é aprender a deixar o orgulho de lado e entender que eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho. Agora que eu me casei, a Marcele colocou um copinho lá onde estão as escovas de dente, e lá tem uma frase que em inglês diz o seguinte: sozinho eu vou rápido, juntos nós vamos longe. E eu fico lendo essa frase todos os dias quando eu acordo, escovo o dente, vou dormir, enfim. E essa frase fica toda hora martelando na minha cabeça. E isso é bom para mim. Sabe por quê? Porque eu sinto que é como se Deus estivesse me lembrando, você sozinho pode parecer muito forte, mas você precisa estar junto com alguém. O pior não é atravessar a crise, meu irmão. O pior é atravessar crises sem pessoas do nosso lado. Tem pessoas aqui na nossa igreja. Eu sou uma dessas pessoas. Os nossos líderes, os nossos pastores, eles estão dispostos a compartilhar o seu coração, meu irmão. A estar juntos de você. Para de querer viver sozinho as suas dores. Não, pastor, eu me resolvo. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Para de achar que você vai vencer tudo na força do seu braço. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, meu irmão. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Para de querer viver desconectado da igreja, meu irmão. Não, pastor, o que importa é ir para o culto, é a minha devoção com Deus. Deixa de ser orgulhoso. Esteja junto, participe, se conecte. Não ande sozinho. Está passando por dificuldade, pega o telefone. Liga para alguém, liga para um líder, liga para um pastor, liga para mim, meu irmão. Liga para alguém, só não passa essa dor que você está passando sozinho. Isso chama firmar estacas. No meio da crise, meu irmão, eu posso ter promessa para mais de metro. Eu posso ter muita vitória em Cristo. Mas eu também preciso ter pessoas que vão me ajudar, que vão estar comigo no meu dia mal. Eu preciso ser acompanhado. Você precisa ser acompanhado. Primeiro destaca que eu quero te trazer aqui é: viva conectado. Se conecte. Esteja em unidade. Abra o seu coração, meu irmão. De repente a questão de você acabar o culto aqui hoje, você passar a mão no telefone e você ligar para algum irmão da igreja, você ligar para algum pastor. Se quiser me ligar, você me liga, meu irmão. Procura saber, de repente, se você está bem, pergunta como é que ele está. Se você está mal, diga que você está mal. Olha, fulano, eu estou precisando aqui, pastor, eu estou precisando aqui, meu irmão, eu estou precisando aqui, estou precisando de uma oração. Não compartilhe o seu coração com pessoas que não compartilhem seus sonhos, com pessoas que não compartilham o seu coração. Mas aqueles que compartilham o seu coração, compartilhem também as suas lutas, meu irmão. Não atravesse as suas lutas sozinho. O segundo princípio, o segundo fundamento, a segunda estaca que eu quero trazer para você hoje. Talvez durante essa crise roubou isso de você. A segunda chave que eu tenho para você fala sobre você focar na missão. Diga comigo, focar na missão. Foque na sua missão. A Bíblia fala que quando Jesus está de um lado do mar com os discípulos, a Bíblia fala que ele cura os enfermos. A Bíblia fala que ele opera milagres. E aí então o Senhor Jesus diz aos discípulos, olha, vamos para o outro lado. Esse vamos para o outro lado quer dizer, do outro lado eu tenho mais coisa para fazer.
Do outro lado, existe mais coisas para serem vividas. Afinal de contas, meu irmão, Jesus então, ele sabia que aquilo que levaria a sua vida era a cruz, não era o barco. E aí então, quando eles estão no meio da tempestade inteira, Jesus está dormindo. Por que Jesus está dormindo, meu irmão? Por fé e por focar na missão. Quem foca na missão atravessa crises de uma forma mais fácil. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Jesus estava dormindo, não é porque ele era Deus, mas porque ele sabia que a missão dele não tinha chegado no final. Que quando cruzasse o mar, tinha mais coisa para acontecer. Tinha mais gente para ser curada. Tinha mais demônio tinha mais pessoas para ser libertas dos seus demônios. Tinha mais vidas para poder serem salvas. O problema é que quando a gente está passando a nossa crise, nos bate uma crise de individualismo, irmão. E a gente se esquece, a nossa dor rouba de nós a nossa capacidade de servir a missão que o Senhor nos deu. A crise está sendo uma muleta para a nossa procrastinação na missão que o Senhor nos entregou. Quantos de nós, irmãos, paramos de falar de Jesus, paramos de trazer o reino de Deus, de evangelizar, de testemunhar ao Senhor, porque estamos vivendo em luta. A perseguição, meu irmão, não é desculpa para parar a missão. A perseguição não pode me fazer calar aquilo que Deus já me deu. Talvez se parou tudo, meu irmão. Aquela pessoa que você estava orando naquele jejum, antes do jejum da vitória, que as 3 pessoas que você estava orando para evangelizar, você se esqueceu delas. Porque, nossa, pastor, eu estou passando um problema. Irmão, a gente não para a missão porque o mar está em tempestade. Jesus dorme, meu irmão, porque ele sabe que aquilo ali não ia levar ele. Essa crise não vai te levar se você tem chamado, se você tem missão, se você tem propósito de Deus. Enquanto a sua missão não tiver terminado, o Senhor continua te preservando. Você só se perde em ansiedade, medo, tribulação e se entrega de vez para a crise se você se esquecer que você tem chamado em Deus. E nada acabou ainda. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, seja como um bom soldado que não se perde nos afazeres da vida civil. Porque ele está focado em agradar aquele a quem ele se alistou. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, foca na sua missão, a fim de agradar ao Senhor. Para de ficar se preocupando com o que está acontecendo à sua volta. Ai, Paulo, mas estou vivendo tanto problema, meu irmão. Foca na sua missão. Para com esse coitadismo, meu irmão. Esse vitimismo seu de, puxa vida, pastor, eu estou tão... Meu irmão, levanta, sacode a poeira e entenda. Entenda que, meu irmão, na nossa missão, no cumprimento do nosso propósito está a nossa redenção. Luta, problema, dificuldade, você vai ter, eu vou ter, vamos ter enquanto vivermos. Mas a luta não pode roubar de mim a minha fidelidade naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Foca na missão, no chamado que Deus te deu. De repente a sua dor, a perseguição que você está vivendo, a luta que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, te fez esquecer que aquele lugar de trabalho onde você está, Deus te deu como missão. De repente a sua dor, meu irmão, te fez esquecer que você é sacerdote de um lar. E a sua missão é fazer com que os seus filhos, a sua família, a sua mulher amem ao Senhor pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. A fé não pode roubar, a tristeza, a dor, a dificuldade, a crise, a perseguição não pode roubar de mim a minha dedicação àquilo que o Senhor me entregou. A Bíblia fala quando os discípulos, João e Pedro, quando eles foram açoitados, eles saíram do sinédrio e eles se alegraram. No meio da perseguição, eles se alegraram, sabe por quê? Eles disseram o seguinte: nós nos alegramos porque fomos merecedores
de ser perseguidos e apanhar um pouco como Cristo apanhou por estarmos testemunhando Ele. Eles voltam dali e pregam ainda mais. Sabe por quê? Ele é como se estivesse dizendo, se a gente está perseguindo, se a gente está sendo perseguido, a gente está fazendo direito. Presta atenção, meu irmão. O inimigo não vai perseguir, não vai botar armadilha na vida daquele que é inútil. Quem está perdido, o inimigo não trama contra, porque já é dele. Para que o inimigo vai tentar te parar se você fosse um zero à esquerda, meu irmão? A perseguição na minha vida do inimigo em luta, problema, confusão, é o testamento de que eu estou no caminho certo. E eu não vou parar. Eu não vou parar porque eu estou tendo problemas pessoais, eu não vou parar porque eu estou tendo problemas no meu casamento, eu não vou parar porque eu estou tendo problemas na minha família, eu não vou parar porque eu estou tendo problema no meu trabalho, eu não vou parar porque as coisas não estão saindo como eu esperava, eu não vou parar porque as coisas não estão funcionando como eu queria, porque ainda que o inimigo tenha tramado contra mim, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão e nada vai me parar. Se você é a igreja de Jesus, a palavra de Jesus está sobre a sua vida. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deixa de ser frouxo, meu irmão. Você está se vitimando demais. Sabe? Em contramão a outras pessoas que perderam pessoas que amam, mas não param, não param. Foque naquilo que o Senhor te entregou. É uma tempestade, mas a palavra me chamando para o outro lado já está aqui. Do outro lado tem um monte de gente para ser curada. Do outro lado tem um monte de gente para receber Jesus. Do outro lado é a minha família. Do outro lado é o meu emprego. Do outro lado é o meu bairro, é a minha vizinhança. São os meus pais que precisam receber Jesus. Do outro lado. Então eu foco na minha missão. Terceiro e último ponto para nós terminarmos. Terceira e última estaca para você firmar suas tendas. Fala sobre você viver aquilo que é sobre você ter aquilo que fortalece a sua fé. Porque quando Jesus se levanta e diz aos discípulos: homens de pouca fé, por que vocês estão perturbados? Jesus está dizendo para eles o seguinte: a fé de vocês está fraca. Vocês não me ouviram? Eu disse, nós vamos para o outro lado. Minha palavra está sobre vocês. Vocês estão esquecendo quem eu fui? Melhor, o que eu acabei de fazer? Vocês estão esquecendo quem eu sou e para onde eu vou? Vocês estão se esquecendo disso? Por estarem se esquecendo disso, não estarem se lembrando disso, a fé de vocês é fraca. E o que isso significa? Significa sobre, como terceira estaca, nós precisamos ter experiências espiritualmente autênticas. Por que experiências espiritualmente autênticas? A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir a palavra de Deus não fala só sobre a Bíblia, mas fala sobre a palavra de Deus. Isso me arremete ao meu tempo com Deus. Qual foi a última vez, meu irmão, que você ouviu a voz de Deus em um tempo de oração? Às vezes, durante esse culto aqui hoje, durante o louvor, Deus de repente estava querendo falar com você, só que você estava lavando vasilha. Você poderia ter feito isso em várias outras horas, mas você estava lavando vasilha. Você foi varrer o quarto, arrumar a cama. Afinal de contas, é só o louvor, né? Você perdeu aquele momento de adoração, onde o Senhor estava pronto para falar ao seu coração. Experiências espiritualmente autênticas
Fala sobre aquilo que é verdadeiro, meu irmão. E aonde eu me peguei refletindo ao Senhor durante essa semana, o quanto nós temos ouvido de Deus. Eu já falei isso várias vezes. Quando eu comecei a afirmar minha fé em Deus, um livro que eu li dizia que a oração é uma via de mão dupla, é uma conversa. Eu falo e eu ouço Deus falar. Sim, não, talvez, ou espere. E a pergunta é, qual foi a última vez que você ouviu o Senhor falar? E aí a minha outra pergunta foi, Deus, será que a gente sabe orar? Será que a gente está dando espaço para o Senhor falar? Ou a gente está te sufocando com súplicas e reclamações? Qual foi a última vez que você parou tudo e falou assim, Deus, eu estou aqui, pode falar comigo. Qual foi a última vez, meu irmão, que ali no seu dia a dia você percebeu o Senhor falando com você, Deus te dando direcionamento? Sabe aquela falta de discernimento que nós falamos na semana passada? É falta de experiências espiritualmente autênticas, meu irmão. Quando foi a última vez que você disse o seguinte, opa, isso aqui foi Deus falando, então o Senhor acabou de me responder. Porque se você precisa procurar um pastor, alguém, algum irmão que desenvolve muito no profético para te dar uma palavra profética para você ouvir de Deus, meu irmão, olha para mim, olha no meu olho aqui. A sua vida com Deus é fraca. Pastor, só tirou o dia para atacar a gente? Não, eu tirei o dia para atacar quem está errado. E na verdade eu não tirei para atacar não, meu irmão. Eu te chamei, tirei o dia para te chamar de volta para o lugar onde você deveria estar. Porque eu estou dizendo para você, meu irmão, se as suas estacas não estiverem firmes, o vento e a tempestade vão levar. E a crise de hoje talvez tenha revelado que as suas experiências com Deus são poucas, raras, nenhumas, muito fracas. Você está esperando Deus fazer algo. Quando o seu coração vai se voltar ao Senhor? Sabe, irmãos, talvez eu não seja um pastor de uma palavra, daquela pregação que vocês gostam de ouvir no rádio, muito motivadora. Ou aquela que vocês assistem no YouTube, no Instagram, que fazem vocês chorar numa facilidade. Mas sabe, irmãos, uma convicção eu tenho no meu coração, que eu sempre fui o pastor que sempre te chamou, ou sempre te instigou, sempre te convidou, sempre te desafiou a ter uma vida com Deus acima da média. O que eu estou dizendo para você é, meu irmão, tenha uma vida com Deus acima da média. É bom ser abençoado, é bom receber as bênçãos do Senhor, mas não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, contemplá-lo, ouvi-lo. Talvez você está perdido na crise, porque você não tem ouvido a voz de Deus. E o pior, você não sabe fechar a boca no momento certo para ouvir o Senhor falando. Você está levando súplica, reclamação, choro, clamor, clamor, clamor. Deus abençoa, Deus protege, Deus livra, Deus faz isso, Deus não sei o quê. E aquele seu tempo de oração não tem pausa. Não tem aquele momento de contemplação. O que é esse momento de contemplação, pastor? É aquele momento como teve na adoração aqui, agora, onde não precisa ser dito nada. A gente só precisa ouvir e receber. Ai, pastor, mas isso é tão chato. É, meu irmão. Contemplar o Senhor deve ser chato. Deve ser difícil, né? Parar e ouvir o Senhor. Nós estamos na segunda semana desse jejum da vitória. Só que se a sua vitória não estiver bem firmada no Senhor, vivendo uma vida de comunidade com os irmãos, focado na sua missão e tendo experiências espiritualmente autênticas, meu irmão, se essa tempestade não levou, a próxima te leva. A próxima te leva. Com certeza ela te leva. Então o que eu preciso fazer hoje, pastor? Você precisa rever sua vida com Deus. Com vida com Deus, não estou falando sobre você vir para o culto presencial, porque eu vou te falar bem a verdade, meu irmão. O culto presencial não vai resolver nada na sua fé fortalecida. Aquilo que você não constrói em intimidade, você não vai construir em público. Aquilo que não é construído no secreto é revelado no público.
O público não sustenta aquilo que deveria ser feito em secreto. Volte o seu coração, Senhor. Volte o seu tempo ao Senhor, meu irmão. Feche os seus olhos no seu lugar. Coloque a sua mão na altura do seu coração.